Mariana, de 32 anos, acredita viver um casamento perfeito com Ricardo há 8 anos. Morando em uma casa aconchegante no bairro Vila Madalena, em São Paulo, ela trabalha como designer gráfica e sempre se orgulhou da cumplicidade que tem com o marido. No dia do seu aniversário, enquanto preparava uma surpresa para Ricardo, ela descobre acidentalmente mensagens em seu celular que revelam um relacionamento extracongenital que já dura 2 anos. O que ela pensava ser um dia especial se transforma no início de uma jornada dolorosa de autodescoberta, onde precisará decidir entre lutar pelo casamento ou reconstruir sua vida sozinha. O despertador ainda não tinha tocado quando Mariana abriu os olhos naquela manhã de terça-feira, 15 de março. Um sorriso involuntário se desenhou em seus lábios enquanto ela esticava o braço para o lado da cama, procurando o corpo quente de Ricardo. Os dedos encontraram apenas o lençol frio e amarrotado. Deve ter saído para correr, murmurou para si mesma, espreguiçando-se sob o edredom que cheirava ao amaciante de sempre. Era seu aniversário de 32 anos e ela tinha planos especiais para aquela noite. A casa em Vila Madalena estava silenciosa, com apenas o barulho distante do trânsito matinal de São Paulo, se misturando ao canto dos bem-te-vis no quintal. Mariana levantou da cama king size que eles haviam escolhido juntos 3 anos atrás, durante uma liquidação na Talking Stock, e caminhou descalça até a cozinha americana. A cafeteira já estava programada. Ricardo sempre fazia isso antes de sair para correr. Era um dos pequenos gestos que a faziam se sentir amada, cuidada. Ela serviu uma xícara do café forte que tanto gostava e se apoiou no balcão de granito, observando o jardim pequeno, mas bem cuidado através da janela. 8 anos de casamento, e ela ainda se emocionava com essas demonstrações silenciosas de amor. Ricardo era assim, não era de grandes declarações românticas, mas estava sempre atento aos detalhes que importavam para ela. O café na medida certa, as flores que ele trazia sem ocasião especial, a maneira como massageava seus ombros depois de um dia difícil no escritório. O celular dele estava sobre a bancada da cozinha, algo incomum. Ricardo nunca esquecia o aparelho, principalmente quando saía para correr. Ele sempre escutava música ou algum podcast durante os exercícios. Mariana tomou mais um gole do café e olhou para o aparelho. A tela acendeu com uma notificação e, sem querer, ela viu o nome Carol aparecer na prévia da mensagem. Não conseguiu ler o conteúdo completo, apenas as primeiras palavras. Amor, sobre ontem à noite. O coração dela deu um pequeno sobressalto. Carol. Não se lembrava de Ricardo ter mencionado nenhuma Carol recentemente. Talvez fosse do trabalho. Ele estava sempre lidando com clientes novos na empresa de marketing digital, onde trabalhava como diretor comercial. Mas alguma coisa na forma íntima, como a mensagem começava a incomodava. Amor? Que tipo de colega de trabalho chamaria o marido dela de amor? Mariana balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos que começavam a se formar. Era paranoia, tinha certeza. Ricardo nunca lhe deu motivos para desconfiar. Eles eram felizes, companheiros, cúmplices em tudo. Conversavam sobre trabalho, dividiam as tarefas domésticas, faziam planos para o futuro. Ainda transavam regularmente, mesmo depois de tantos anos juntos. Ela colocou a xícara na pia e decidiu começar os preparativos para a surpresa que planejara para aquela noite. Tinha reservado uma mesa no restaurante Dalva e Dito, no bairro mesmo, o lugar onde tiveram o primeiro encontro há 9 anos. Queria recriar aquela noite mágica, quando Ricardo, nervoso, derrubou vinho tinto na camisa social branca e ela riu tanto que quase engasgou com o risoto de camarão. No quarto, enquanto escolhia a roupa para o trabalho, Mariana pensou em como seria bom chegar em casa à noite e encontrar Ricardo surpreso com a reserva. Talvez ele até trouxesse flores, como sempre fazia em datas especiais. Ou quem sabe tivesse planejado algo para ela também. Aos 32 anos, Mariana se sentia realizada profissionalmente e pessoalmente. Sua pequena empresa de design gráfico estava crescendo, principalmente depois que conseguiu alguns clientes grandes no último ano. A parceria com Ricardo funcionava bem. Ele cuidava da parte comercial e de marketing digital, enquanto ela se concentrava na criação. Eles haviam construído uma vida sólida juntos. A casa própria, conquistada após anos de aluguel e economia, os projetos de viagem para a Europa no próximo ano
As conversas sobre ter filhos que se tornavam mais frequentes ultimamente. Tudo parecia encaixado no lugar certo. Mariana terminou de se arrumar e pegou a bolsa para sair. Ao passar pela cozinha, viu que o celular de Ricardo continuava no mesmo lugar. Ela hesitou por um momento, olhando para o aparelho. A curiosidade sobre aquela mensagem ainda a incomodava, mas ela se forçou a ignorar o sentimento. Confiança era a base de qualquer relacionamento sólido, e ela confiava em Ricardo completamente. O dia no escritório passou mais devagar que o normal. Mariana tentou se concentrar no projeto de identidade visual para uma startup de tecnologia, mas seus pensamentos voltavam constantemente para casa, para o jantar que planejara, para a alegria que esperava ver no rosto de Ricardo quando ele descobrisse a surpresa. Fernanda, sua sócia e melhor amiga, percebeu a distração durante a reunião da tarde. "Você está com a cabeça nas nuvens hoje, aniversariante", disse Fernanda, fechando o laptop depois que o cliente saiu. "Deixe-me adivinhar, Ricardo aprontou alguma surpresa para você?" "Na verdade, eu é que estou planejando surpreender ele", Mariana respondeu sorrindo. "Reservei mesa no Dalva Dito, naquele cantinho onde a gente sentou no primeiro encontro." "Que fofa! Vocês dois são um exemplo, sabia? 8 anos juntos e ainda fazendo surpresas românticas um para o outro." Mariana sentiu o peito se aquecer com o comentário. Era verdade, eles eram um exemplo. Conhecia vários casais que, depois de alguns anos, entravam numa rotina monótona, paravam de se esforçar um pelo outro. Mas ela e Ricardo sempre mantiveram a chama acesa. Às 5 da tarde, Mariana decidiu sair mais cedo do escritório. Queria passar em casa, tomar um banho relaxante, escolher uma roupa especial para a noite. Ricardo provavelmente já teria voltado da corrida e estaria trabalhando em casa, como fazia às vezes quando precisava de mais concentração. O trânsito estava mais pesado que o normal na Vila Madalena. Enquanto aguardava o sinal abrir na esquina da Fradique Coutinho, com a Teodoro Sampaio, Mariana cantarolou baixinho uma música que tocava no rádio. Estava ansiosa para chegar em casa, para começar os preparativos para a noite especial que planejara. A casa estava silenciosa quando ela abriu a porta. Nenhum som vinha do escritório onde Ricardo costumava trabalhar, nenhum barulho da televisão na sala. Mariana franziu a testa. O carro dele estava na garagem. Então, ele definitivamente estava em casa. Cheguei!" Ela gritou, deixando a bolsa no aparador da entrada. Silêncio. Mariana subiu as escadas em direção ao quarto, imaginando que talvez ele estivesse cochilando. Era comum ele tirar uma soneca rápida depois do treino, principalmente em dias mais corridos. Mas o quarto estava vazio, a cama ainda desarrumada como ela tinha deixado de manhã. "Estranho", murmurou, voltando para a sala. Foi então que viu o celular dele ainda no mesmo lugar da manhã, sobre a bancada da cozinha. Desta vez, além da curiosidade, Mariana sentiu uma pontada de preocupação. Ricardo não saía nunca sem o celular. Mesmo para ir à padaria da esquina, ele levava o aparelho. Ela se aproximou da bancada e viu que havia várias notificações não lidas na tela. Algumas do trabalho, outras de aplicativos, mas 3 mensagens de Carol. O coração de Mariana começou a bater mais rápido. Ela olhou em volta, como se Ricardo pudesse aparecer de repente e a flagrar bisbilhotando. Mas a casa continuava em silêncio absoluto. Com as mãos tremendo levemente, ela tocou na tela do celular. Sabia a senha. Era a data do casamento deles, 28 de junho. Ricardo nunca escondeu a senha dela, assim como ela nunca escondeu a sua dele. Era mais um símbolo da confiança mútua que sempre tiveram. As mensagens de Carol apareceram na tela, e Mariana sentiu o mundo desmoronar debaixo dos seus pés. "Amor, sobre ontem à noite, não consigo parar de pensar em você. Quando você vai contar para ela? Não aguento mais ser só sua amante. Já são 2 anos, Ricardo. Eu mereço mais que isso." Mariana leu as mensagens 1, 2, 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar de significado a cada leitura. Sua respiração ficou superficial e ela sentiu as pernas bambas, precisando se apoiar na bancada de granito que de repente parecia fria demais contra suas palmas suadas. 2 anos. Ela sussurrou para o silêncio da casa. 2 anos de mentiras. Com dedos trêmulos, ela rolou a conversa para cima, revelando meses e meses de mensagens íntimas entre seu marido e aquela mulher. Declarações de amor, combinações de encontros, fotos que a fizeram desviar o olhar imediatamente.
Era como se cada palavra fosse uma punhalada no peito. O pior de tudo era perceber como ela havia sido ingênua. Repensando os últimos 2 anos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma dolorosa. Os atrasos no trabalho que se tornaram mais frequentes, os fins de semana que Ricardo dizia precisar resolver coisas na empresa, o jeito como ele às vezes sorria olhando para o celular e quando ela perguntava o motivo, ele respondia que era só uma bobagem do grupo dos colegas. Mariana sentou no banquinho alto da cozinha americana, ainda segurando o celular de Ricardo. Uma das mensagens mais recentes, de apenas 3 dias atrás, dizia: "Mal posso esperar pelo final de semana em Campos do Jordão. 2 dias, só nossos, finalmente." Campos do Jordão. No último fim de semana, Ricardo tinha dito que precisava ir a uma convenção da empresa. Ela até brincou dizendo que ele deveria ter levado ela junto, que seria uma boa oportunidade de fazerem uma escapadinha romântica. Ele riu e disse que seria muito chato, só reuniões e palestras. O som da chave na fechadura a fez pular do banquinho como se tivesse levado um choque. Ricardo estava chegando. Rapidamente, ela colocou o celular de volta no lugar exato onde estava e correu para a sala fingindo que acabara de chegar. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele seria capaz de ouvi-lo. "Mari, você chegou cedo hoje." A voz de Ricardo ecoou da entrada carregando o tom carinhoso de sempre. Ela respirou fundo tentando controlar a voz. Sai mais cedo porque é meu aniversário", respondeu forçando um sorriso quando ele apareceu na sala. Ricardo se aproximou para beijá-la, como fazia todos os dias, mas Mariana se afastou instintivamente. Ele pareceu não notar, ou preferiu não notar. "Claro, meu amor. Feliz aniversário", ele disse beijando sua testa. "Desculpa, esqueci de te dar parabéns de manhã. Saí para correr e a cabeça estava naquele projeto complicado da semana." Mariana o observou atentamente. Ricardo parecia o mesmo de sempre. Os cabelos castanhos ligeiramente desgrenhados depois da corrida, a barba bem feita, o sorriso que a conquistara 9 anos atrás. Como ele conseguia parecer tão natural, tão amoroso, sabendo da traição que vinha cometendo? "Cadê seu celular?" ela perguntou, testando. Esqueci em casa. Corri sem música hoje, foi até bom para pensar", ele respondeu sem hesitar. "Aliás, preciso dar uma olhada se chegou alguma coisa importante." Ele foi até a cozinha e Mariana o seguiu, observando cada movimento. Ricardo pegou o aparelho, desbloqueou a tela e ela viu a expressão dele mudar sutilmente quando leu as mensagens de Carol. Mas foi por apenas 1 segundo. Logo ele assumiu uma expressão neutra novamente. "Tudo bem?" ela perguntou, tentando soar casual. "Sim, só uns clientes chatos", ele respondeu, guardando o celular no bolso. "E aí, o que você quer fazer no seu aniversário?" "Pensei que podíamos sair para jantar." A sugestão que em qualquer outro dia a deixaria feliz, agora soava como mais uma mentira. Ele provavelmente queria sair para ter uma desculpa para usar o celular longe dela, talvez até encontrar Carol depois. "Na verdade, eu já reservei uma mesa no Dalva e Dito", ela disse, observando a reação dele. "Pensei que seria romântico voltar ao lugar do nosso primeiro encontro." Por um momento, Ricardo pareceu genuinamente surpreso e tocado. "Sério? Que ideia incrível, Mari. Você sempre pensa nessas coisas especiais." O comentário a fez sentir uma mistura confusa de raiva e tristeza. Como ele podia falar sobre coisas especiais entre eles enquanto mantinha um relacionamento com outra pessoa há 2 anos? "Vou tomar um banho e me arrumar", ela disse, precisando se afastar dele antes que explodisse. No banho debaixo da água quente, Mariana finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Ela chorou silenciosamente, com a água do chuveiro mascarando o som dos soluços. 8 anos de casamento, 9 de relacionamento. Eles tinham planos, sonhos compartilhados. Há apenas 6 meses, Ricardo tinha mencionado a possibilidade de tentarem engravidar no próximo ano. Como ela fora tão cega? Como não percebera os sinais? Enquanto se secava, Mariana olhou para seu reflexo no espelho do banheiro. Aos 32 anos, ela se considerava uma mulher atraente. Mantinha a forma física, cuidava da aparência, sempre se esforçava para estar bonita para Ricardo. O que Carol tinha que ela não tinha? A raiva começou a substituir a tristeza. Mariana se vestiu com mais cuidado do que o normal, escolhendo o vestido azul marinho que Ricardo sempre dizia que era o preferido dele. Se esta seria provavelmente a última noite deles como casal,
Ela queria estar deslumbrante. O jantar no Dalva e Dito foi uma tortura. Ricardo estava charmoso, atencioso, fazendo piadas sobre a primeira vez que estiveram ali. Ele pediu a mesma entrada de queijos e a mesma garrafa de vinho tinto que haviam compartilhado no primeiro encontro. Para qualquer pessoa observando de fora, eles pareciam um casal apaixonado comemorando. Mas Mariana via tudo através de uma lente diferente agora. Cada gesto carinhoso de Ricardo parecia calculado, cada sorriso forçado. Ela se perguntava se ele estava pensando em Carol, se estava com pressa para terminar o jantar e enviar uma mensagem para a amante. "Você está quieta hoje", Ricardo comentou quando chegou à sobremesa. "Tudo bem?" "Só pensativa", ela respondeu, brincando com o petit gâteau no prato. "Sabe como é, aniversário sempre me deixa reflexiva sobre a vida. E o que você anda refletindo?" Mariana o encarou diretamente. "Sobre nós, sobre o nosso casamento, sobre honestidade." Ricardo tomou um gole de vinho antes de responder. "O que tem a honestidade? Você acha que somos honestos um com o outro, Ri?" "Claro que sim." "Por que essa pergunta?" Mariana sentiu vontade de jogar tudo na cara dele ali mesmo, na frente de todos os outros casais que jantavam romanticamente ao redor. Mas algo a impediu. Talvez fosse o medo de que, uma vez ditas, aquelas palavras não pudessem ser retiradas. Talvez fosse a esperança irracional de que houvesse uma explicação para tudo. "Só curiosidade", ela mentiu. Voltaram para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ricardo dirigia olhando para a frente, ocasionalmente cantarolando baixinho uma música do rádio. Mariana observava as luzes da cidade passando pela janela, sentindo como se estivesse vendo São Paulo com olhos diferentes. Em casa, Ricardo foi direto para o banheiro escovar os dentes, como sempre fazia. Mariana aproveitou para pegar o celular dele novamente, que estava sobre a cômoda do quarto. Havia uma mensagem nova de Carol. "Como foi o jantar com ela? Conseguiu pensar em mim?" Mariana sentiu o estômago revirar. Nem no dia do seu aniversário, ela conseguia ter um momento com o marido sem a interferência da amante. "Mari, vem escovar os dentes", Ricardo chamou do banheiro. Ela rapidamente colocou o celular de volta e foi até ele. Lado a lado na frente do espelho, escovando os dentes como faziam há 8 anos, Mariana teve a sensação surreal de estar representando um papel numa peça de teatro. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo completamente falso. Na cama, Ricardo se aproximou dela com o mesmo carinho de sempre. "Obrigado por hoje, amor, foi uma noite linda." Quando ele tentou beijá-la, Mariana não conseguiu corresponder com a mesma intensidade. O beijo que antes a aquecia, agora parecia contaminated pela traição. "Estou cansada", ela murmurou se afastando. "Tudo bem, princesa. Feliz aniversário", ele sussurrou beijando sua testa antes de se acomodar do seu lado da cama. Em minutos, Ricardo estava dormindo profundamente, como sempre. Mariana ficou acordada até de madrugada, olhando para o teto, ouvindo a respiração regular do homem que compartilhava sua cama há tantos anos, mas que, descobrira, era um completo estranho. "Se essa dor que vocês estão sentindo junto comigo também tocou o coração de vocês, me digam de qual cidade do Brasil estão me acompanhando nessa história." Pela primeira vez em 8 anos de casamento, Mariana se perguntou se realmente conhecia o homem com quem dividia a vida. Os dias seguintes ao aniversário passaram como se Mariana estivesse vivendo em 2 realidades paralelas. Na primeira, ela mantinha a rotina de sempre. Trabalhava, conversava com Ricardo sobre assuntos cotidianos, respondia aos seus beijos e abraços mecânicos. Na segunda, uma nova Mariana havia nascido, desconfiada, investigativa, determinada a descobrir toda a extensão da traição. Era quinta-feira de manhã, quando ela decidiu que não aguentava mais viver na incerteza. Ricardo havia saído para uma reunião que duraria o dia todo. Pelo menos era isso que ele havia dito. Mariana pegou licença no trabalho, alegando uma enxaqueca forte, e voltou para casa com um plano na cabeça. O escritório de Ricardo ficava no 2º andar da casa, um cômodo que ela raramente frequentava. Era o território dele, onde ele se isolava para trabalhar e fazer ligações importantes. Mariana sempre respeitou esse espaço, mas hoje seria diferente. Ela abriu os armários metodicamente, procurando por qualquer coisa que pudesse revelar mais sobre a vida secreta do marido.
Entre pastas de trabalho e documentos da empresa, encontrou um cartão de crédito adicional que não conhecia. O extrato mais recente, guardado numa pasta separada, mostrava gastos que a fizeram sentir náuseas. Restaurantes caros em horários que ele deveria estar trabalhando. Uma joalheria no shopping Iguatemi. Um hotel 5 estrelas em Campos do Jordão, no exato final de semana da suposta convenção. Lingeries em uma loja sofisticada da Oscar Freire. Peças que certamente não eram para ela, já que Ricardo não lhe dava presentes íntimos há mais de um ano. Filho da puta, Mariana murmurou, uma palavrão que raramente usava. Mas a raiva estava começando a superar a dor, e ela descobriu que isso a fazia sentir-se mais forte. O celular dela tocou. Era Fernanda. Mari, como você está? Quando disse que estava com enxaqueca hoje de manhã, fiquei preocupada. Você nunca falta no trabalho. Oi, Fê, Mariana respondeu, tentando soar normal. Estou passando por uns problemas pessoais. Quer conversar? Posso ir aí na sua casa na hora do almoço. Mariana hesitou. Fernanda era sua melhor amiga há mais de 10 anos, desde a faculdade de design. Se houvesse alguém em quem ela podia confiar, era nela. Na verdade, sim. Acho que preciso mesmo conversar com alguém. Uma hora depois, Fernanda estava sentada na sala de Mariana, ouvindo em choque absoluto a descoberta da traição. Mari, eu não acredito, Fernanda disse, balançando a cabeça. O Ricardo sempre me pareceu tão correto, tão apaixonado por você. Pois é, 2 anos, Fê. 2 anos ele está me enganando. Mariana mostrou as mensagens que havia fotografado do celular de Ricardo. E olha só estes gastos. Fernanda analisou os extratos do cartão com um olhar crítico. Nossa, ele não economizou com ela, né? Esse hotel em Campos do Jordão custa mais de R$1.000 a diária. O pior é que ele está gastando nosso dinheiro com ela. Esse cartão é da conta conjunta. Mari, você precisa tomar uma decisão. O que você vai fazer? Era a pergunta que Mariana vinha evitando desde terça-feira. Não sei, Fê. Parte de mim quer confrontá-lo imediatamente, gritar, quebrar tudo. Mas outra parte quer juntar mais provas antes. Provas para quê? Não sei, caso a gente se separe e precise dividir os bens. Ou só para ter certeza absoluta do que estou lhe dando. Fernanda pegou a mão da amiga. Você quer minha opinião honesta? Mariana assentiu. Eu acho que você já tem provas suficientes. A questão agora é, você quer tentar salvar o casamento ou quer terminar? A pergunta ecoou na cabeça de Mariana pelo resto da tarde. Depois que Fernanda saiu, ela ficou sozinha na casa, andando de um cômodo a outro, olhando para as fotos que mostravam 8 anos de história compartilhada. Na foto da lua de mel em Búzios, Ricardo a beijava na praia enquanto o pôr do sol pintava o céu de laranja. Na foto do último Natal, eles sorriam abraçados em frente à árvore que decoraram juntos. Cada imagem parecia uma mentira agora. Às 6 da tarde, ela ouviu a chave na fechadura. Ricardo chegava do trabalho, como sempre. Mari, você melhorou da enxaqueca? Ele perguntou entrando na sala. Um pouco, ela respondeu sem levantar do sofá. Ricardo se aproximou e beijou o topo da cabeça dela. Que bom! Pensei que podíamos pedir uma pizza hoje e assistir alguma coisa na Netflix. O que acha? A normalidade da sugestão contrastava de forma grotesca com o turbilhão de emoções que Mariana sentia. Como ele conseguia agir como se nada tivesse mudado? Ri, ela disse, reunindo coragem. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me ama? Ricardo pareceu surpreso com a pergunta direta. É lógico que eu te amo, Mari. Por que está perguntando isso? E você seria capaz de me trair? Desta vez, a hesitação foi mais evidente. Ricardo se sentou ao lado dela no sofá, com uma expressão preocupada. De onde está vindo essa insegurança? Claro que eu não te trairia. Você é a mulher da minha vida. Mariana o encarou nos olhos, procurando por sinais de nervosismo, de mentira. Mas Ricardo mantinha o olhar firme, a voz segura. Se ela não soubesse da verdade, acreditaria completamente nele. É que às vezes eu sinto que você está distante. Ela mentiu, testando. Mais tempo no trabalho, menos tempo para nós. Ah, amor, é só uma fase. Você sabe como está corrido na empresa. Mas isso vai passar, eu prometo. Mais mentiras. Mariana assentiu, fingindo se convencer. Você tem razão, desculpa pela insegurança boba. Não precisa pedir desculpa. É normal ter essas preocupações. Mas eu quero que você saiba que você é a única mulher que eu amo, tá? Naquela noite, enquanto comiam pizza na frente da TV, Mariana observou Ricardo discretamente. Ele ria das cenas engraçadas do filme,
Fazia comentários sobre a atuação dos atores, parecia completamente relaxado. O celular estava ao lado dele no sofá, e ele checava as mensagens ocasionalmente, sempre com expressão neutra. Por volta das 10 da noite, o aparelho dele vibrou com uma chamada. Carol aparecia na tela. Mariana fingiu não notar, mas viu Ricardo declinar a ligação rapidamente. Era trabalho? Ela perguntou casual. Era, mas não é nada urgente, resolvo amanhã. Mentira número 15 do dia. Mariana contou mentalmente. Na cama antes de dormir, Ricardo a puxou para mais perto, como sempre fazia. O braço dele em volta da cintura dela, que antes significava proteção e amor, agora parecia uma algema. Mari, ele sussurrou no escuro. Eu te amo muito, sabia? Eu também te amo. Ela respondeu automaticamente, odiando-se por ainda sentir uma pontada no coração ao dizer aquelas palavras. Na sexta-feira de manhã, Mariana acordou com uma determinação nova. Ela precisava ver Carol. Precisava colocar um rosto na pessoa que estava destruindo seu casamento. Enquanto Ricardo tomava banho, ela pegou o celular dele novamente. Nas mensagens mais recentes, Carol mencionava que trabalhava numa agência de publicidade na Vila Olímpia. Uma pesquisa rápida no Google revelou que havia apenas 3 grandes agências no bairro. Mariana se arrumou para o trabalho com mais cuidado que o normal. Não sabia exatamente o que faria, mas queria estar impecável para qualquer situação. Vou sair um pouco mais cedo hoje, ela disse a Fernanda quando chegou ao escritório. Tenho umas coisas pessoais para resolver. Fernanda a olhou com preocupação. Mari, você tem certeza do que está fazendo? Não vá fazer nenhuma loucura. Não vou fazer loucura nenhuma. Só quero ver quem é ela. Às 3 da tarde, Mariana estava estacionada em frente ao prédio da segunda agência da lista. Ficou ali por 1 hora, observando as pessoas que entravam e saíam, se perguntando qual delas poderia ser Carol. Foi quando estava prestes a desistir que viu Ricardo sair do prédio. Ele não a viu. Estava concentrado no celular, digitando alguma coisa com um sorriso no rosto. Mariana se abaixou no banco do carro, o coração disparado. Ricardo estava ali no meio da tarde de uma sexta-feira, quando deveria estar trabalhando na própria empresa. 5 minutos depois, uma mulher loira saiu do mesmo prédio. Era bonita, mais nova que Mariana. Devia ter uns 27, 28 anos. Usava um vestido vermelho justo e sapatos altíssimos. Era exatamente o oposto de Mariana. Onde ela era morena e discreta, aquela mulher era chamativa e exuberante. A mulher olhou em volta, como se procurasse por alguém, e então o sorriso iluminou seu rosto. Ela acenou para algum lugar que Mariana não conseguia ver do ângulo onde estava. Com o coração na garganta, Mariana viu Ricardo se aproximar da mulher. Eles se beijaram ali mesmo, na calçada, um beijo apaixonado e demorado, que fez o estômago de Mariana revirar. Era Carol. Tinha certeza absoluta agora. Onde vocês estão assistindo essa descoberta dolorosa? Me contem de qual cidade me acompanham nessa jornada difícil da Mariana. Eles caminharam juntos até um café na esquina, de mãos dadas, conversando animadamente. De longe, pareciam um casal apaixonado no início do relacionamento, cheios de química e cumplicidade. Mariana ficou ali, observando através do vidro do café, vendo seu marido ser com outra mulher tudo o que ele havia parado de ser com ela. Mariana ficou observando Ricardo e Carol no café por quase 1 hora, escondida dentro do seu carro. Eles conversavam animadamente, riam, se tocavam com a intimidade de quem se conhece há muito tempo. Ricardo segurava a mão de Carol sobre a mesa. Desenhava círculos na palma dela com o dedo. Exatamente o mesmo gesto carinhoso que ele fazia com Mariana nos primeiros anos de namoro. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Mariana sentiu uma mistura explosiva de raiva e determinação tomar conta do seu peito. Ela não conseguiria fingir por mais um dia que não sabia de nada. Chegou em casa antes de Ricardo, como esperava. Ele provavelmente inventaria alguma desculpa sobre reunião que se estendeu ou trânsito complicado. Mariana se serviu uma taça generosa do vinho tinto que guardavam para ocasiões especiais. Ironicamente, o mesmo vinho que tinham bebrado na noite do seu aniversário. Quando ouviu a chave na fechadura, às 7h30 da noite, ela estava sentada na poltrona da sala, ainda com a roupa de trabalho, a taça na mão. Mari, cheguei! Ricardo gritou da entrada, como sempre fazia. Estou aqui na sala, ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Ricardo apareceu na sala sorrindo, mas a expressão mudou quando viu a cena.
Mariana séria, com vinho no meio da semana, uma postura que ele claramente não reconhecia. Tudo bem? Ele perguntou, hesitante. Senta aí. Mariana indicou o sofá em frente à poltrona. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, há 2 anos acontece, na verdade. Ricardo franziu a testa, genuinamente confuso, ou fingindo muito bem. Mari, você está me assustando. Do que você está falando? Mariana tomou um gole de vinho, saboreando o último momento antes de implodir a vida que conheciam. Estou falando da Carol. A reação foi instantânea. O rosto de Ricardo empalideceu e ele se sentou pesadamente no sofá, como se as pernas tivessem perdido a força. Eu não sei do que você está falando. Ele tentou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Não me subestime, Ricardo. Eu vi as mensagens, eu vi os extratos do cartão. E hoje eu vi vocês 2 juntos no café da Vila Olímpia. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Ricardo passou as mãos pelo rosto, um gesto que Mariana reconhecia. Ele sempre fazia isso quando estava muito estressado. Mari, eu posso explicar. Explica então. Explica como você conseguiu olhar na minha cara todos os dias durante 2 anos, sabendo que estava me traindo. Explica como você conseguiu fazer amor comigo, sabendo que estava fazendo amor com outra pessoa também. Não é assim que você está pensando. Não é assim como... Como exatamente eu deveria estar pensando sobre o meu marido ter uma amante há 2 anos? Ricardo se levantou e começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos. Outro sinal de nervosismo que ela conhecia bem. Foi algo que aconteceu. Não foi planejado. Algo que aconteceu por 2 anos. Não foi uma noite, Ricardo. Não foi um erro. Foi uma escolha que você fez todo santo dia durante 2 anos. Eu sei que está errado. Eu sei que estraguei tudo. Mas você precisa entender. Entender o quê? Mariana se levantou também, a voz subindo de tom. O que exatamente eu preciso entender? Eu me senti perdido. O casamento estava numa rotina. Você estava sempre focada no trabalho. A gente quase não conversava mais. Então a culpa é minha? É isso? Não estou dizendo que é culpa sua. Estou dizendo que eu estava confuso, carente. E você não pensou em conversar comigo? Em tentar resolver os problemas do nosso casamento, ao invés de procurar outra pessoa? Ricardo parou de andar e olhou para ela. Havia lágrimas nos olhos dele, mas Mariana se descobriu impermeável à emoção que antes a comovia. Eu tentei algumas vezes, mas você sempre estava ocupada. Sempre tinha algo mais importante. Mentira, Mariana disse categórica. Isso é mentira, e você sabe. Eu sempre priorizei nosso relacionamento. Mari, por favor, me deixa explicar direito. Então explica. Me conta como conheceu ela. Me conta como começou. Me conta por que você não teve coragem de terminar comigo antes de começar com ela. Ricardo se sentou novamente. Enterrou o rosto nas mãos por alguns segundos, antes de começar a falar. Eu conheci a Carol numa reunião de trabalho há 2 anos e meio. Ela trabalhava numa agência que a minha empresa estava tentando fechar parceria. A gente conversou. Ela era diferente. Divertida, sem compromisso. Sem compromisso, entendi. No começo era só papo, nada demais. Mas ela estava passando por uma separação difícil, precisava de alguém para desabafar. Que conveniente. E você se ofereceu como ombro amigo, é isso? Mari, deixa eu terminar. Pode continuar. Estou ansiosa para ouvir a parte onde você decidiu transar com ela. Ricardo fez uma careta, como se as palavras de Mariana o machucassem fisicamente. Aconteceu numa noite que a gente tinha bebido demais. Foi depois de uma confraternização da empresa. Eu estava chateado porque a gente tinha brigado naquela manhã, lembra? Por causa das contas que você não queria que eu pagasse com o cartão de crédito. Ah, claro. Agora você está me culpando por não querer que você gastasse nosso dinheiro à toa. Que irônico, considerando que você acabou gastando muito mais com sua amante. Eu sei que foi errado. Eu me arrependi no dia seguinte. Tentei cortar contato com ela, mas não conseguiu. Ela disse que estava apaixonada por mim, que eu era o homem da vida dela. Eu nunca tinha feito ninguém se sentir assim. E eu, como você acha que eu me sentia? Ou você parou de se importar com isso? Eu sempre me importei com você. Por isso é que eu nunca consegui terminar. Eu amo vocês duas. A confissão caiu como uma bomba na sala. Mariana sentiu as pernas bambas novamente e se apoiou na poltrona. Você ama as duas. Ela repetiu lentamente. Você realmente acabou de dizer que ama as duas. Mari,
Não. Você não ama as duas. Você não pode amar as duas. Amor não é isso. Amor é escolha, é compromisso, é honestidade. Você estava obcecado por uma fantasia. Não é fantasia. Carol me entende de um jeito que eu não entendo. Complete a frase, Ricardo. Seja homem pelo menos agora. Ela me faz sentir jovem de novo. Com ela eu me sinto como era antes de toda essa responsabilidade. Antes das contas, da rotina. Ah, entendi. Com ela você pode brincar de ser solteiro, sem consequências, enquanto eu fico em casa cuidando da nossa vida real. Não é assim. É exatamente assim. Enquanto eu estou aqui cuidando da casa, das contas, do nosso futuro, você está brincando de namoradinho adolescente com uma mulher que não tem que lidar com suas meias sujas, suas mudanças de humor, suas responsabilidades. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos. Quando voltou a falar, a voz saiu quase em sussurro. Eu não queria que fosse assim. Eu tentei terminar com ela várias vezes, mas ela não deixou. Coitadinho, você foi forçado a traí-la. Mari, para com esse sarcasmo. Você sabe que não é assim. Eu não sei mais de nada, Ricardo. Eu não sei mais quem você é. O homem com quem eu me casei nunca faria isso. Mariana sentou novamente na poltrona, de repente exausta. A adrenalina do confronto estava dando lugar a uma tristeza profunda e árida. O que você quer fazer agora? Ela perguntou. Como assim? É simples. Você quer ficar comigo ou quer ficar com ela? Eu quero ficar com você. Eu sempre quis ficar com você. Mas você não vai largar ela. Ricardo hesitou. E foi essa hesitação que disse tudo o que Mariana precisava saber. Eu vou pensar num jeito de terminar com ela sem magoar muito. Sem magoar muito? E eu? Você se preocupou em não me magoar? Mari, você não entende. Ela está muito envolvida. Se eu terminar de forma abrupta, ela pode fazer uma loucura. Que tipo de loucura? Ela já ameaçou se matar uma vez quando eu disse que me sentia culpado por estar traindo você. Mariana olhou para Ricardo com uma mistura de incredulidade e nojo. Então você está sendo chantageado emocionalmente por ela e ainda assim não consegue ver que essa mulher é tóxica? Não é bem assim. É exatamente assim. E sabe qual é o pior de tudo? É que você está mais preocupado em proteger os sentimentos dela do que os meus. Se algum de vocês já passou por uma traição assim, comentem de qual país estão me ouvindo. A dor que Mariana está sentindo é universal. A conversa se estendeu pela madrugada, mas não chegaram a lugar nenhum. Ricardo pedia perdão, prometia mudar, mas não conseguia garantir que terminaria com Carol imediatamente. Mariana percebeu que ele estava mais apaixonado pela amante do que queria admitir, para ela ou para si mesmo. Quando finalmente foram para a cama, às 4 da manhã, dormiram cada um de um lado, sem se tocar, em silêncio. Mariana sabia que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. O fim de semana que se seguiu ao confronto foi o mais longo da vida de Mariana. Ricardo tinha saído de casa no sábado de manhã, dizendo que precisava pensar e que ficaria na casa de um amigo. Ela sabia que era mentira. Ele provavelmente estava com Carol, aproveitando que agora não precisava mais esconder. Sozinha na casa que um dia representou felicidade e segurança, Mariana se viu caminhando pelos cômodos como um fantasma. Cada objeto contava uma história. A mesa de centro que compraram juntos na feira de antiguidades de Benedito Calixto. O quadro que ela pintou para ele no segundo aniversário de namoro. As plantas que cuidavam juntos no jardim. Como dividir uma vida inteira. Fernanda apareceu no domingo à tarde com sorvete e uma garrafa de vinho, preparada para uma sessão intensiva de desabafo e análise da situação. Conta tudo, ela disse, se acomodando no sofá. Como foi a conversa? Mariana relatou cada detalhe do confronto, desde a confissão até a hesitação de Ricardo em terminar com Carol. Ele realmente disse que ama as duas? Fernanda perguntou, incrédula. Disse, e o pior é que eu acho que ele acredita nisso. Mari, escuta o que eu vou te falar. Homem que trai não ama. Pode sentir carinho, pode sentir atração, pode até sentir dependência emocional, mas amor verdadeiro? Não. Então o que eu senti por ele durante esses 9 anos não foi amor também. Claro que foi amor. Você foi leal, honesta, companheira. Você construiu uma vida com ele. Isso é amor. O que ele fez foi egoísmo puro. Mariana tomou um gole de vinho pensativa. Sabe o que mais me dói, Fê? É perceber que eu me tornei invisível para ele. Ele disse que se sentia jovem com ela, que ela o entendia de um jeito diferente.
como se eu fosse só a esposa chata que cuida das responsabilidades. Isso é uma projeção dele, não um reflexo da realidade. Você sempre foi incrível, Mari. Divertida, inteligente, carinhosa. Se ele não consegue mais ver isso, o problema é dele, não seu. Mas e se ele tiver razão? E se eu realmente me acomodei, se me tornei só a esposa que reclama das contas e cobra responsabilidades? Fernanda pegou a mão da amiga. Mari, para com isso. Você se tornou uma mulher adulta com responsabilidades adultas. É normal que um relacionamento maduro seja diferente da paixão adolescente, mas isso não significa que seja menos valioso ou menos profundo. Então, por que ele procurou outra pessoa? Porque ele é imaturo. Porque ele quer ter os benefícios de uma vida estável contigo e a adrenalina de uma aventura com ela. Ele quer comer o bolo e ter o bolo também. Elas passaram a tarde analisando opções. Fernanda era prática. Aconselhava Mariana a procurar um advogado imediatamente, a separar as contas bancárias e a não tomar nenhuma decisão emocional sobre a divisão dos bens. E se ele terminar com ela? Mariana perguntou. E se ele realmente se arrepender e quiser recomeçar? Aí você precisa se perguntar, você conseguiria confiar nele de novo? Conseguiria ficar com ele sem ficar imaginando onde ele está, com quem está falando, se cada atraso é uma mentira nova? Era uma pergunta que Mariana vinha evitando fazer para si mesma, mas que sabia que era fundamental. Na segunda-feira de manhã, Ricardo voltou para casa. Mariana estava se arrumando para ir ao trabalho quando ouviu a chave na fechadura. Mari, ele chamou hesitante. Estou aqui no quarto. Ela respondeu sem interromper o ritual de passar batom. Ele apareceu na porta do quarto com cara de quem não dormiu direito. Estava com a mesma roupa do sábado, amarrotada, e os cabelos desgrenhados. Posso entrar? Mariana acenou com a cabeça, continuando a se arrumar no espelho. Eu pensei muito no que conversamos, ele começou. E você tem razão. Eu preciso tomar uma decisão. E tomou? Tomei. Eu vou terminar com a Carol. Mariana parou de se maquiar e se virou para olhar para ele. Havia algo na expressão de Ricardo que não a convencia completamente. Quando? Hoje. Vou ligar para ela hoje e terminar tudo. Ligar? Você não vai terminar pessoalmente? Pensei que seria mais fácil assim, menos dramático. Ricardo, você teve um relacionamento com essa mulher por 2 anos. Você acha que é justo terminar por telefone? Eu só quero que isso acabe logo, Mari. Quero que a gente possa recomeçar. E você acha que é assim que funciona? Você termina com ela e automaticamente voltamos a ser felizes? Ricardo se sentou na cama parecendo exausto. Eu não sei como funciona. Eu só sei que eu te amo e não quero perder você. Mas você me perdeu, Ri. No momento em que decidiu me trair, você me perdeu. Não fala assim. A gente pode superar isso. Mariana terminou de se arrumar e pegou a bolsa. Vamos ver, ela disse, saindo do quarto. Durante o dia, no escritório, Mariana tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para casa. Ricardo realmente terminaria com Carol? E se terminasse, seria suficiente para eles recomeçarem? Às 3 da tarde, ele mandou uma mensagem. Terminei com ela. Foi difícil, mas acabou. Agora podemos conversar sobre nós? Mariana olhou para a mensagem por vários minutos antes de responder. Chego em casa às 6. O trânsito de volta para Vila Madalena nunca pareceu tão longo. Mariana se sentia ansiosa, mas não sabia se era uma ansiedade boa ou ruim. Parte dela queria acreditar que poderiam superar aquilo, que o amor de 8 anos seria mais forte que a traição. Outra parte sussurrava que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Ricardo a esperava na sala com um buquê de flores, as mesmas flores cor-de-rosa que ele havia dado no primeiro encontro. Como foi? Ela perguntou sem pegar as flores. Foi difícil. Ela chorou muito. Disse que ia se matar, que eu estava destruindo a vida dela. E como você se sentiu? Ricardo hesitou. E foi essa hesitação que disse tudo. Mal. Me senti mal por magoar ela. Você se sentiu mal por magoar ela. Mariana repetiu lentamente. E como você se sentiu todos esses dias me vendo sofrer? Mari, não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Na verdade é pior, porque eu sou sua esposa. Era diferente com você porque você é forte. Você aguenta as coisas. Eu aguento as coisas? Sério? Você acha que eu não sofri? Que não chorei? Que não senti meu mundo desabar? Eu sei que você sofreu, mas o sofrimento dela é mais importante que o meu. É isso? Ricardo passou as mãos pelo rosto frustrado. Para de colocar palavras na minha boca.
Eu terminei com ela, não terminei? Eu escolhi você. Você não me escolheu, Ricardo. Você foi obrigado a escolher porque eu descobri. Se eu não tivesse descoberto, você continuaria com as duas. Isso não é verdade. É sim. E sabe como eu sei? Porque você hesitou quando eu perguntei se você a amava. Porque você está mais preocupado em não magoar ela do que em reconstruir a confiança comigo. Mariana se sentou na poltrona, de repente muito cansada. Ri. Responde uma coisa com honestidade total. Se ela aparecesse aqui agora e pedisse para você voltar, você voltaria? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, claramente em conflito. Theo, eu escolhi você. Essa não foi a pergunta que eu fiz. Mais silêncio. Um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. Você ainda está apaixonado por ela, Mariana disse. E não era uma pergunta. Mari, está. Eu posso ver nos seus olhos. Você terminou com ela porque se sentiu obrigado, não porque quis. Eu quis sim. Mentira. E sabe o que é pior? É que você provavelmente vai ficar comigo por culpa, por obrigação, e vai acabar me odiando por ter perdido ela. Ricardo se levantou e começou a andar pela sala, agitado. Você está complicando tudo. Eu fiz o que você pediu. Eu não pedi nada, Ricardo. Eu só descobri que meu marido está vivendo uma dupla vida há 2 anos. E agora? O que você quer que eu faça? Mariana olhou para o homem com quem dividiu 9 anos da sua vida. Ele parecia um estranho agora. Ou talvez ela é que nunca o tivesse conhecido de verdade. Eu quero que você saia de casa, ela disse calmamente. Como assim? Eu quero que você vá embora. Por algumas semanas, pelo menos. Eu preciso de tempo para pensar. E você precisa descobrir o que realmente quer. Mari, não faz isso. A gente pode resolver aqui. Não, não pode. Não com você ainda apaixonado por outra pessoa. Eu não estou apaixonado por ela. Está sim. E enquanto você não admitir isso para si mesmo, qualquer tentativa de salvar nosso casamento vai ser uma mentira. Se você já teve que tomar uma decisão assim tão difícil na vida, me conta de onde você está me ouvindo agora. Ricardo tentou argumentar por mais alguns minutos, mas Mariana se manteve firme. Ele fez as malas naquela mesma noite, prometendo que voltaria quando ela estivesse mais calma e racional. Depois que ele saiu, Mariana se sentou no sofá e chorou como não chorava desde criança. Não apenas pela traição, mas pela perda da ilusão de que tinha um casamento sólido e feliz. Pela primeira vez em 9 anos, ela estava completamente sozinha. 3 semanas se passaram desde que Ricardo saiu de casa. 3 semanas de silêncio absoluto da parte dele, de noites solitárias e manhãs vazias. Mariana descobriu que a solidão tinha texturas diferentes. Às vezes era libertadora, às vezes sufocante, mas sempre reveladora. Ela estava aprendendo coisas sobre si mesma que havia esquecido durante os 9 anos de relacionamento. Gostava de tomar café da manhã na varanda lendo um livro. Preferia dormir com todas as janelas abertas, mesmo com o barulho da rua. Conseguia passar um sábado inteiro pintando aquarelas, sem se preocupar se estava sendo antissocial. Fernanda aparecia quase todos os dias, às vezes com comida, às vezes só para conversar. Naquela quinta-feira de abril, ela chegou com uma expressão estranha no rosto. Mari, preciso te contar uma coisa, ela disse se sentando na sala. Pelo seu tom, não é uma coisa boa. Eu vi o Ricardo ontem. Ele estava no shopping Iguatemi com a Carol. Mariana sentiu uma pontada no peito, mas percebeu que não era a facada que esperava. Era mais como um arranhão. Doía, mas era suportável. Como eles estavam? Ela perguntou. Pareciam, bem, íntimos. Ela estava usando um anel que parecia novo. Um anel? Mari, eu acho que eles estão morando juntos. A informação deveria ter devastado Mariana. Mas em vez disso, ela sentiu algo parecido com alívio. A última esperança irracional de que Ricardo pudesse ter mudado de ideia, de que apareceria pedindo perdão de joelhos, finalmente morreu. Obrigada por me contar, ela disse sinceramente. Você está bem? Estou. É estranho, mas estou. E era verdade. Nas últimas semanas, conforme a dor inicial da traição foi dando lugar à reflexão, Mariana começou a perceber que o casamento vinha se deteriorando há mais tempo do que ela queria admitir. Eles tinham parado de conversar sobre sonhos, sobre o futuro, sobre qualquer coisa que não fossem as responsabilidades cotidianas. Ricardo tinha razão em uma coisa. Eles haviam se acomodado. A diferença
era que Mariana achava que a acomodação era parte natural de um relacionamento maduro, enquanto ele viu isso como prisão. Fê, ela disse, servindo chá para as duas. Eu preciso te pedir um favor, qualquer coisa. Você conhece algum advogado bom? Especialista em divórcio? Fernanda sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Mariana via dela em semanas. Conheço, e posso te garantir que ela vai cuidar muito bem dos seus interesses. 2 dias depois, Mariana estava no escritório de doutora Patrícia Mendes, uma advogada especializada em direito de família que Fernanda conhecia da faculdade. Patrícia era uma mulher de seus 40 e poucos anos, objetiva e direta, exatamente o que Mariana precisava. O mais importante agora é proteger seus bens, Patrícia explicou, folheando os documentos que Mariana havia trazido. Vocês casaram em comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido durante o casamento será dividido igualmente, incluindo a casa. Mas como você pode comprovar que ele gastou dinheiro da conta conjunta com a amante, podemos argumentar que ele dilapidou o patrimônio do casal. Eu não quero guerra, doutora. Só quero que isso termine o mais rápido possível. Entendo, mas você precisa se proteger. Homens que traem por 2 anos não costumam ser honestos na divisão de bens também. Mariana saiu do escritório com uma sensação estranha de empoderamento. Pela primeira vez em semanas, ela estava tomando o controle da situação em vez de apenas reagir aos eventos. No fim de semana, ela começou a guardar as coisas de Ricardo em caixas, não por raiva, mas por necessidade prática. Se eles iam se divorciar, ela não precisava mais olhar para as roupas dele no armário ou para os livros dele na estante. Foi mexendo nos pertences dele que encontrou um caderno escondido no fundo de uma gaveta. Era um diário que ele mantinha, algo que ela nunca soube que existia. A curiosidade foi mais forte que o respeito pela privacidade, e ela abriu na primeira página. As primeiras entradas eram de 3 anos atrás e falavam sobre a rotina do casamento, sobre como ele se sentia preso às responsabilidades, sobre como sentia falta da aventura da vida de solteiro. Não havia menção a Carol ainda, mas havia muitas referências a como Mariana estava distante e focada demais no trabalho. Lendo aquelas páginas, Mariana percebeu que o problema deles era mais profundo do que a traição. Ricardo havia construído uma narrativa na cabeça dele, onde ela era a vilã que havia roubado sua liberdade, enquanto ele era a vítima de um casamento sufocante. A entrada do dia em que ele conheceu Carol foi reveladora. Conheci uma mulher hoje que me lembrou de como é bom conversar com alguém que não fica cobrando responsabilidades o tempo todo. Ela riu das minhas piadas, sem parecer que estava fazendo um favor. Mariana fechou o caderno e o colocou numa das caixas. Não sentia raiva, apenas uma tristeza melancólica. Eles haviam se tornado estranhos um para o outro sem perceber, cada um criando uma versão distorcida do outro em suas mentes. Na segunda-feira seguinte, ela estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Mariana? É a Carol. O sangue de Mariana gelou. Era a primeira vez que ouvia a voz da mulher que destruíra seu casamento. O que você quer? Eu queria conversar com você, pessoalmente. Não temos nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. Eu acho que você merece saber a verdade sobre algumas coisas. Contra seu melhor julgamento, Mariana concordou em encontrar Carol num café neutro na Vila Madalena. Quando chegou lá, encontrou uma mulher bem diferente da que havia visto de longe semanas atrás. Carol parecia cansada, com olheiras profundas e uma expressão tensa. Obrigada por vir, Carol disse quando Mariana se sentou à mesa. Fala logo o que você tem para falar. Eu queria pedir desculpas e queria que você soubesse que eu não sabia que vocês ainda tinham uma relação ativa. Como assim? Ricardo me disse que vocês estavam separados há mais de 1 ano, que só continuavam morando juntos por questões financeiras. Mariana a encarou incrédula. E você acreditou? Eu queria acreditar. Quando você está apaixonada, você acredita no que quer acreditar. Vocês estavam juntos há 2 anos. Em algum momento você não desconfiou que ele estava mentindo? Carol suspirou, mexendo nervosamente na xícara de café. Teve momentos que eu questionei, sim. Especialmente quando ele sempre tinha uma desculpa para não passar feriados comigo, ou quando eu nunca podia ligar para ele depois das 9 da noite. Mas você continuou com ele mesmo assim. Continuei, porque ele me fazia promessas. Dizia que vocês iam se separar oficialmente em breve, que ele só estava esperando o momento certo.
Mariana balançou a cabeça, entre incredulidade e um certo alívio por descobrir que Ricardo havia mentido para as duas. E agora? Vocês estão morando juntos? Estamos, mas... Carol hesitou. Não está sendo como eu imaginava. O que você quer dizer? Ele fala de você o tempo todo, do quanto sente sua falta, do quanto se arrepende de ter perdido você. Eu acho que ele só está comigo porque não tem para onde ir. A confissão deveria ter dado alguma satisfação a Mariana, mas tudo que ela sentiu foi pena, de Carol, de Ricardo, da situação toda. Por que você está me contando isso? Porque eu acho que vocês dois merecem ser felizes, e nós três estamos sofrendo por causa das mentiras dele. Mariana tomou o último gole do café e se levantou. Carol, eu não te culpo por ter se apaixonado pelo meu marido, mas você fez escolhas conscientes durante 2 anos, e eu fiz a minha escolha agora. Qual é sua escolha? Seguir em frente, sem ele. Mariana saiu do café com uma clareza que não sentia há semanas. A conversa com Carol havia confirmado algo que ela já suspeitava. Ricardo não era o homem que ela pensava que ele fosse. Ele era alguém capaz de mentir para 2 mulheres simultaneamente. Alguém que não assumia responsabilidade por suas ações. Naquela mesma tarde, ela ligou para a doutora Patrícia e pediu para acelerar os papéis do divórcio. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de outubro, Mariana assinou os últimos documentos que oficializavam o fim do seu casamento. Ricardo não apareceu na audiência. Mandou um procurador representá-lo. Saindo do fórum, Mariana sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Aos 33 anos, ela estava solteira de novo, dona da própria casa. Haviam chegado a um acordo onde ela ficou com a casa e ele com o carro e algumas aplicações, e livre para descobrir quem era sem definir-se em relação a outra pessoa. Fernanda a esperava na porta do fórum com champanhe e um sorriso orgulhoso. Como você se sente? Ela perguntou enquanto caminhavam em direção ao carro. Livre, Mariana respondeu, e percebeu que era exatamente isso que sentia. 2 semanas depois, ela estava na varanda da sua casa, pintando uma aquarela do jardim que agora era inteiramente seu, quando o telefone tocou. Era um número conhecido, mas que ela não via há meses. Ricardo. Alô, Mari. Posso conversar com você? Depende do assunto. Eu queria pedir desculpas, de verdade desta vez, e queria que você soubesse que eu cometi o maior erro da minha vida. Mariana continuou pintando enquanto falava. Ri, eu aceito suas desculpas, mas isso não muda nada. Eu sei. Eu ainda te amo, Mari. Não, você não ama. Você sente falta da segurança que eu representava. É diferente. Você acha que um dia poderíamos tentar de novo? Mariana olhou para a aquarela que estava pintando. Era uma paisagem cheia de luz e cores vibrantes, muito diferente dos tons sombrios que dominavam suas pinturas durante o casamento. Não, Ri. Eu descobri que gosto da pessoa que sou quando estou sozinha, e isso vale mais que qualquer relacionamento. Depois que desligou o telefone, Mariana voltou à pintura. Tinha planos para a tarde. Queria terminar a aquarela, depois sair para jantar num restaurante novo que descobrira. Sozinha, sem pressa, sem precisar dar satisfação para ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades em vez de obrigações. E se vocês chegaram até aqui nessa jornada de recomeço da Mariana, me digam de qual lugar do mundo vocês me acompanharam. Essa história de superação pode tocar o coração de pessoas em qualquer lugar. A vida havia lhe ensinado que, às vezes, perder tudo é a única maneira de descobrir o que realmente importa. E o que importava para Mariana agora era simples. Sua própria felicidade, seus próprios sonhos, sua própria jornada. O casamento havia acabado, mas sua vida estava apenas começando.